Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um planejamento de aula aqui de robótica. Eu sou o Rodrigo, homem branco, cabelos de olhos castanhos. Estou vestindo uma jaqueta camuflada da cor verde, com uma camisa por dentro marrom, né, um pouco escura, e calça bege. Então, como eu havia dito, pessoal, nós vamos hoje para o planejamento da aula do ensino médio, aulas 11 e 12, e estamos aqui na semana 8, certo? Está quase terminando, pessoal. Semana 9 vamos ter a reprise de avaliação, e a semana 10 não voltamos com o ensino médio, mas voltamos com o nono ano, né? Com as aulas 11 e 12 também. Trazemos aqui os objetivos que vocês já conhecem, né? Da robótica, né? Do nosso planejamento de aula de robótica, que é elaborar justamente os planos das aulas de hoje, que é 11 e 12, do ensino médio, né? Identificando os possíveis desafios e relacionando estratégias pedagógicas e didáticas alinhadas aos objetivos e conteúdos de aprendizagem. Tudo a fim de você, professor, dar ferramenta para você poder definir as metodologias mais acertadas para usar dentro de sala de aula. E aqui, nesses dois aqui, a gente traz para vocês os objetivos das aulas de hoje, né, 11 e 12, que é examinar como a panela de pressão serviu de ponto de partida para a criação do motor a vapor, e também associar com o conceito de cultura maker com as criações pré-revolução industrial. Também refletir sobre a importância, né, dessa evolução na história e relacionar isso aqui com a ideia da linha de produção, que vai ser justamente o objeto do nosso planejamento, né, da nossa mão na massa dessa aula, certo? E aí trazemos também o slide capa do nosso material digital, né, do vapor ao chip, da panela de pressão à automação, parte 2, que se vocês se lembram, a parte 1, né, nós fizemos no planejamento passado, e nós demos início, né, damos início rumo à linha de produção, ok? E trazemos também o escopo sequência, né, o recorte do escopo sequência dessas aulas de 2025, e o link, caso vocês queiram consultar o escopo sequência e ver os objetivos, conteúdo, tudo com mais detalhes, certo? E também temos aqui os conteúdos e objetivos, né? No nosso slide da aula do material digital, trazemos esses objetivos e conteúdos para vocês também se situarem dentro do material, certo? E aí, pessoal, vendo tudo isso, vocês já estão preparados? Tá com tudo na mão para a gente fazer o nosso planejamento de aula? Então, pessoal, para começar, a gente traz o slide 3 para começar do nosso material digital, que o objetivo central dele é introduzir justamente essa importância dos processos de produção em larga escala, certo? Com ênfase no conceito de linha de produção, certo? Então, nós temos aqui uma sugestão de perguntas, né, para você usar. Você pode usar essa pergunta, né, para indagar os alunos para trazer fazer essa contextualização e trazer para o cotidiano deles, né, e também incentivar a curiosidade deles pelo tema. E aí, depois de fazer essa pergunta, esse bate-papo, vai para a discussão inicial e também para quê? Para despertar a reflexão crítica e curiosidade dos alunos, justamente fazendo essa relação de montagem, né, de brinquedos com o conceito de linha de produção. Aqui, então, você pergunta para eles se eles já sabem, né, como que era feita essa montagem de brinquedos antigamente, antes dessa evolução tecnológica, e depois, agora, hoje em dia, como é feita. Então, tudo isso para desenvolver esse pensamento crítico, essa curiosidade. E aí a gente sugere que você, professor, nesse slide 3, faça a leitura, né, do texto com os alunos usando a leitura compartilhada. E também peça para os alunos serem voluntários para cada um ler um trecho, sem problema algum. E também contextualize esse slide, né, antes de seguir, com conceitos, com exemplos atuais, certo? No caso aqui, a gente sugeriu aqui uma pergunta. Você sabia, pessoal, que os carros, celulares e até os alimentos, eles também, né, são produzidos em linhas de montagem? Então, tudo isso para ver qual que é o conhecimento que eles já estão trazendo, a bagagem que eles trazem, né, de fora, para ver se eles estão conhecendo sobre o tema, ok? Se não conhecem, vai ser bom que eles vão conseguir, né, entender o conceito de linha de montagem e ver essa evolução. E também outra coisa é aqui, ó. Você leia com eles e reforce esse pensamento de Henry Ford, né, que essa citação, né, vai servir para vocês como um gancho para entender como a organização desse trabalho, né, influenciou, né, esse progresso tecnológico e também o social, certo? E é uma grande oportunidade também para você usar como gancho, né, para conectar com os temas de tecnologia, da sociedade e de inovação também. Certo, pessoal? E aí, passando por esse começo, já entramos no foco do conteúdo, que a gente vai contextualizar um pouco mais, né, justamente explicando
como as transformações tecnológicas, né, e sociais da Revolução influenciaram os modelos de produção, certo? E, consequentemente, o modo de vida da sociedade, né, daqueles tempos até hoje, né, na atualidade. Tudo isso com ênfase aqui na invenção da linha de montagem, né, que foi inventado por Henry Ford. Aí vocês podem analisar com eles aqui essa imagem. E para você analisar bem essa imagem, pessoal, eu aconselho a baixar um PPT para desbloquear, porque essa imagem é um GIF animado que mostra justamente um carro saindo atrás do outro em série, ok? Justamente para ilustrar essa linha de montagem, a rapidez de criação. E aí, a gente tem 4 diquinhas para vocês, né, que é faça a conexão com a vida atual, certo? Isso vai ajudar os alunos a entender como a produção, né, que essa produção em massa, ela está presente no cotidiano, inclusive do cotidiano nosso, atual, e também esteve presente no cotidiano lá do período da Revolução Industrial também, quando a Revolução Tecnológica se iniciou, certo? Também, a gente sugere que faça aqui crie uma linha do tempo imaginária, certo? Para propor que eles visualizem essa linha do tempo, né? Isso aí vai ajudar eles a organizar esse raciocínio histórico, né, e compreender como esses avanços como parte desse processo, né, de evolução tecnológica. E 3 aqui também, realizar, como eu já havia dito, essa análise da imagem do texto, desse GIF, certo? Para promover justamente a leitura de múltiplas linguagens e também o desenvolvimento de uma orientação, né, de uma observação histórica, ok? E conectar com a robótica, certo? Faça esse gancho com a robótica e a automação, ok? Para estimular justamente esse pensamento crítico dos alunos, né? E, consequentemente, né, fazer com que eles entendam como esse processo de industrialização, esse processo de evolução tecnológica impactou dentro da robótica. Inclusive, como nós já vimos na aula passada, a evolução, né, da nossa plaquinha microbit, certo? Se vocês estão lembrados. Feito isso, já vamos continuar aqui na linha de montagem para tratar desses conceitos do conceito da linha de montagem, né? Conectando com a evolução tecnológica e com os princípios da robótica agora, né? Então, vocês vejam bem que sempre nós temos que estar fazendo essa conexão, né, dessa linha de montagem que aconteceu durante a Revolução Industrial com a robótica, senão não faz sentido a gente passar por esse conteúdo todo, certo? E aí a gente propõe aqui a dinâmica de montar uma linha de montagem com eles, né? Criar uma linha de montagem com eles, onde cada um vai ter o seu papel no processo de criação de alguma coisa. Por exemplo, de fazer um aviãozinho de papel, vai dobrando o aviãozinho de papel, cada um faz uma dobra, e no final a gente compara com aquele que fez sozinho, né? Um grupo vai fazer linha de montagem, enquanto o outro vai fazer sozinho. Aí deixa que eles tragam as suas observações, as suas ideias, o que de positivo aconteceu, o que de negativo aconteceu, certo? Para ter essa discussão saudável. E esses 2 slides, slide 5 e 6, vocês podem ver também que trazemos 2 GIFs justamente para ilustrar na época da linha de montagem, quando era manual, né, quando eram os trabalhadores, e depois, hoje em dia, que já tem a linha de montagem aqui com os robôs, as máquinas fazem todo o processo, certo? Lembrando mais uma vez, utiliza o PPT para vocês desbloquearem esses GIFs animados aqui, certo? Para que vocês, né, possam passar para os alunos. Tudo isso, a gente faz essa ilustração justamente para fazer com que os alunos compreendam a lógica, né, da evolução da tecnológica e da linha de montagem desse conceito, né? Relacionar com tudo isso com a automação e para que eles possam explorar a evolução, né? Fazer traçar esse histórico, esse mapa, né, histórico do trabalho manual para os processos automatizados, né, conscientemente, de maneira que o aprendizagem fique retido, certo? E aí nós vamos na prática, que vamos começar a montar o nosso protótipo de linha de produção, que é a nossa esteirinha, né? Sempre lembrando, use exemplos práticos aqui para você ilustrar, no caso desse slide 9, os pilares da cultura maker, certo? Por exemplo, criatividade. Você inventa aqui uma solução para levantar uma ponte feita com palitos. Aí tem que usar colaboração. Aí você já aqui, ó, como a gente vai montar um robô, né? Como monta uma parte do robô na linha de montagem que vai fazer esse objetivo, né, de levantar essa ponte. E aqui uma caixa de papelão ou garrafa PET, ou seja, sustentabilidade. Como a gente faz para reaproveitar esses materiais. E o último pilar do Maker é a escalabilidade, certo? Que é você criar algo simples e também funcional, mas que possa ser replicado por várias pessoas, ok? Mas isso aí a gente vai ver agora na prática no próximo slide, ok? Então aí, ó, fica agora com as nossas questões interativas.
E aí, pessoal, depois desse aquecimento com o conceito, né, de linha de montagem, essa contextualização toda, a gente já vai para o nosso, na prática do material digital, né, dos slides 23 a 27, que vão ser os slides de prototipagem, propriamente dito, né? Então aqui, a gente pede para vocês que garantam que todos os materiais aqui indicados no slide, nesse slide aqui, o slide 8, eles sejam separados, né, os microbits, os sensores, motor, palitos, estejam prontos e separados, e preparados, né, também, para cada grupo de 4 a 5 pessoas, certo? E na hora de começar essa separação, né, quando estiver entregando o material para os alunos, é uma hora de você explicar para eles, né, que essa aula de hoje ela vai ser focada, né, vai ter o objetivo de construção de um protótipo de papelão, certo? De quê? De uma esteira de produção, né, para simular essa linha de produção. Para que tudo aconteça, né, e para que tudo aconteça de maneira bem eficiente, né, e fluida, né, eles têm que saber também, você explica para eles que cada integrante do grupo, ele vai ter que ter sua função, né, nesse grupo, para eles justamente trabalharem em equipe. Ou seja, eles vão meio que simular essa linha de montagem, esse trabalho em série, certo? Tudo para que flua de uma maneira mais tranquila possível, certo? Então você divide a turma em 4 a 5 pessoas, e também uma boa é revisar as dicas de segurança no uso da cola quente e do estilete para orientar os alunos durante essa prática, né, durante o corte. Ou seja, pessoal, não tenham medo de dar o estilete, tesoura para os alunos, certo? Mas vocês têm que orientar, né? Tenham medo de não orientar direito os alunos e falar para eles, deixar claro da seriedade, né, deles estarem cortando com total segurança e tranquilidade, certo? E também, pessoal, faça isso na prática, realize essa atividade na prática durante a aula, né? Procure fazer durante a aula para que os alunos possam registrar o que eles constataram, né? Os pontos positivos e negativos da prototipagem, e também para que você possa estar acompanhando e tirando algumas dúvidas que eles possam ter durante esse processo, certo? Continuando, começando a prototipagem aqui, também você vai explicar que a aula ela vai ser focada nesse protótipo da esteira de produção, e também você vai explicar para eles, né, falar para eles que essa divisão de tarefas em equipe também acontece, né, em projetos de engenharia e tecnologia, né? Assim vocês vão poder reforçar esse trabalho, né, essa ideia de trabalho em equipe, certo? Aqui nesse slide aqui 10, eles têm justamente as etapas, ó, da construção desse protótipo de linha de produção, certo? Se você achar necessário, aqui fica a dica que a gente dá para vocês criarem fichas, né? Elaborarem fichas de visuais onde eles vão escrever cada função de cada um nessa ficha e entregar essa ficha para cada um, né? Tipo, o Rodrigo vai ficar no corte, o Manuel vai ficar no desenho das peças no papelão, outro vai ficar no encaixe, certo? Para fazer essa divisão de trabalho para que essa atividade, essa construção dessa esteira saia da melhor maneira possível, ok? E aí, começa em si, a partir desses slides aqui, o passo a passo dessa prototipagem, onde vocês vão ter todos esses moldes, né, esses desenhos de moldes, onde vão ter a metragem, né, quantos centímetros você vai precisar para fazer a base, como você vai fazer a esteira, vão ter alguns GIFs animados, vão ter alguns vídeos também nos slides. Então, apresente para os alunos o objetivo da prática, mostre também esses planos aqui de corte, né? Esses planos de corte aqui para os alunos. Também destaque a importância da precisão das medidas e no recorte, certo? Explique para eles que tem que ser o mais precisos possíveis, porque o encaixe e o bom funcionamento da esteira vai depender dessa precisão. Se passar 1 milímetro ou outro, não vai dar tanto problema, mas sejam precisos nesses cortes. Não pode fazer de qualquer jeito, porque senão vai impedir justamente o funcionamento da estrutura que nós estamos fazendo. E também, professor, você traga para eles já um exemplo físico, né? A peça já montada pronta no papelão, que você próprio vai confeccionar, ou então no computador, você mostre essa peça 3D, se você conseguir fazer ela com o próprio Tinkercad mesmo, certo? Vocês podem modelar lá e mostrar para eles, certo? Tudo isso para mostrar essa importância da exatidão, né, da precisão dos recortes, para encaixe de cada peça. E aí fiquem atentos e também falem para eles ter essa flexibilidade e adaptação, ou seja, estejam abertos a modificar esse protótipo a umas medidas dos encaixes, ou ajustar cortando partes que estão sobrando para que o protótipo funcione, né? Que as peças funcionem e se encaixem perfeitamente,
certo? Então, sejam adaptáveis. Também, ó, a gente fala para vocês, professores, circularem entre os grupos enquanto eles estiverem fazendo esse corte, né, utilizando o estilete e a tesoura, justamente para estar acompanhando do início ao fim esse processo, certo? Não só para a segurança dos alunos, mas também para que vocês possam resolver algumas dúvidas que eles tenham sobre qualquer parte do processo de criação aqui do protótipo, certo? Então, ó, justamente para isso, dar suporte e orientar e para garantir a segurança deles. E incentive, opa, aqui, vai lá, isso aí, voltou, ó, que maravilha. Então, ok, pessoal, incentive também, ó, os alunos a ajustarem seus projetos conforme o andamento, certo? Ah, não está dando para girar direito. Fala para eles cortarem mais um pouquinho, então ajusta. Por exemplo, o palito aqui, 30 centímetros, mas se você encontrou um palito de 24 centímetros, não tem problema, certo? Recorta, mas usem as medidas que estão aqui na sequência, ok? Então, seguindo também, explique também para eles, né, que eles irão construir essa base mecânica, né, com papelão, que é um material não estruturado, e que cada peça deve seguir esse passo a passo para que ele possa funcionar. Mostre também esse fluxo de imagens, né? Vai estar no slide para vocês essa sequência certinha que vocês vão poder conferir acessando e lendo o material digital. Projete também essas imagens em telas grandes, justamente para ir fazendo esse processo junto com o aluno, para que todos possam ver. E também, ó, faça a primeira montagem com os alunos. No caso, vocês montem com eles, né? Acompanhem, tem esse insight de acompanhar os alunos a cada grupo, a cada parte do processo, certo? E porque eles vão continuar, nós começamos com a esteira e nós vamos continuar a próxima aula finalizando essa montagem, né, onde a gente vai colocar o servomotor e o nosso motor descer. Então o resultado final vai ser isso aqui, ó, pessoal. Essa esteirinha aqui, certo? A aula que vem, ao planejamento que vem, nós vamos justamente fazer o final, né, finalizar essa montagem e colocar nossa esteira para funcionar. Certo, pessoal? Continuando aqui, ó, nós já estamos no final do nosso planejamento, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a montagem do protótipo ou a programação, não deixem de ver nosso material de apoio aqui com os links das nossas playlists dos tutoriais de robótica. E também, professores, respondam aqui no QR Code a nossa pesquisa de satisfação do nosso planejamento, ok? Se tiverem alguma dúvida, mas vocês podem entrar nesses materiais, né, nessas ferramentas, para que sejam sanadas todas elas, ok, pessoal? Fico por aqui e até mais.